Paz do Senhor para os irmãos. Em Mateus 7 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, né? E é difícil porque algumas pessoas elas usam esse texto para se defender dos seus pecados, para defender falsos líderes, para defender falsos profetas, para defender teses erradas, e usam esse texto para colocar uma mordaça na nossa boca para que nós enxergássemos esse povo como intocáveis, né? Quando na realidade a Bíblia não quer dizer isso. Jesus nunca quis dizer isso, porque senão o próprio Jesus cairia em contradição dentro do mesmo capítulo. E eu vou te explicar isso aí. Jesus está condenando o julgamento hipócrita, tá? No versículo 3 de Mateus 7, ele diz: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Ou seja, Jesus está condenando o julgamento hipócrita quando a pessoa comete os mesmos delitos, ou cometem delitos piores, e está querendo ir lá dar uma de santo, está querendo ir lá repreender o irmão, está querendo ir lá dar lição de moral, quando na realidade não tem moral nenhuma para a situação, não tem testemunho nenhum para a situação, ok? Então é esse julgamento que Jesus está condenando. O versículo 5 explica isso: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, primeiro cuida da tua vida, primeiro larga o teu pecado, primeiro para de cometer esses deslizes, para de dar mau testemunho, para depois tu ir lá cobrar o irmão, para depois tu ir pregar, para depois tu querer exortar alguém, entende? É isso que Jesus está condenando, ok? Então, muito cuidado. Mateus capítulo 7, no versículo 15, ele fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos. Isso significa, acautelar significa tornar cauteloso, cuidadoso. E também avisar alguém, né? Deixar alguém informado de que pode estar sendo enganado, de que está sendo enganado. Ou seja, como é que nós vamos fazer essa análise sem um julgamento, né? E o que nós vamos dizer também de Mateus 18,15, que fala acerca do irmão que peca? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3 testemunhas, para que toda palavra seja confirmada. E se não escutar, leva-o à igreja, né? Leva para a igreja, para resolver. Se não escutar a igreja também, trata ele como se fosse gentil ou publicano. Tira, ok? Então, como é que dentro desse contexto vai acontecer isso tudo sem um julgamento? É verdade? Então, a gente tem que se poupar de mimimi desnecessário, né? E analisar as escrituras, ok? Tem algumas anotações aqui para a turma do não julgueis, que você fala que não temos que julgar ninguém. Em João 7,24, Jesus está dizendo: julgai segundo a reta justiça. Em Lucas 12,57, por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Olha o que Paulo fala à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10,15. Julgais vós mesmos o que eu digo, né? Então, muito cuidado, analise as escrituras. Se você não julgar nada, nem ninguém, você vai ser enganado, ok? Então analisa, não é pecado analisar, né? No sentido de se acautelar, no sentido de tomar cuidado, no sentido de poupar você, poupar seu ministério, poupar sua família. Tem que analisar tudo e fazer um julgamento sim, tá bom? Se analisar direito as escrituras, você vai perceber que você, para viver bem, para viver em paz, tem que julgar sim, ok? Quero abrir um parêntese aqui em Mateus 18, 20, que fala assim, acerca do irmão que peca ainda.
que muitas pessoas usam esse versículo quando encontra culto vazio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ora, isso aqui não está falando de um simples culto, ok? Está falando de uma pequena reunião administrativa para julgar o caso do irmão que peca. Está dentro do mesmo contexto de Mateus 18, 15 até o 20. Vou trazer para você como deve ser interpretado esse versículo. Eu não posso isolar ele e arrancar ele do contexto. Assim, ó. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, para julgar o caso do irmão que peca, aí eu estou no meio. Porque o testemunho de 2 ou 3 pessoas idôneas vai ser confirmado, ok? Se não fosse assim, se eu chegasse num lugar para orar, Jesus não estaria comigo, o Espírito Santo não estaria comigo, porque só tá eu lá sozinho orando, ok? Deus abençoe meus irmãos, acautelai-vos dos falsos mestres, falsos profetas, julgue. Está na Bíblia, é de Deus, Jesus ensinou. Deus abençoe tua vida. Amém? Glória a Deus. Beijo no coração.